Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Gustavo. Que bom falar com vocês novamente. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, servindo a Deus agora no campo transcultural. E nesse canal, semana após semana, nós estamos tratando do livro de Salmos. E hoje chega a vez do Salmo de número 19. Nós vamos contemplar no Salmo de número 19 duas características que a gente usa no termo da teologia, mas que Deus escreve muito bem na poesia descrita do Salmo 19. Que é sobre revelação geral e revelação especial. Do versículo 1 ao versículo de número 6, o salmista então percorre a beleza de Deus através das obras criadas. E ele começa essa linguagem cantada em poesia dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Do que o salmista está tratando aqui? Ele está tratando daquelas marcas do Criador deixado na criação que apontam para a sua glória, para o seu senhorio. Essa é a revelação geral. É aquela que, olhando para as obras de Deus, nós reconhecemos que há um Criador. Essa revelação ela era perfeita no entendimento humano antes da queda. E após a queda, o homem olha para essa revelação e por causa do pecado dominante no coração do homem, ele recusa essa revelação. E aí nós olhamos para Romanos capítulo 1 e nós encontramos o homem que recusa a revelação de Deus deixada e revelada para todos os homens. Veja que o ápice dessa revelação é o próprio homem que Deus cria a sua imagem e semelhança, colocando nesse homem marcas que apontam para atributos que Deus compartilha com esse homem, não é verdade? Nós sabemos que Deus é plenamente amor e que nós somos dotados de amor. Nós temos características parciais daquilo que Deus tem plenamente. Mas quando o salmista passa para a segunda parte do texto, que vai do versículo 7 em diante, ele trata da beleza da revelação especial de Deus, não mais da revelação geral. Não mais daquela linguagem que Deus deixou na criação e das impressões do Criador na sua obra. Não mais a assinatura que ele deixa na criação, mas agora ele trata da revelação dada para que nós possamos olhar para essa vontade de Deus revelada e entendermos os planos e projetos de Deus em relação a nós, a nossa restauração, a nossa queda, a nossa situação em pecado, a nossa redenção em Cristo e a suficiência dessa revelação para nos orientar do início ao fim sobre tudo aquilo que precisamos entender acerca de Deus, de nós mesmos e acerca da obra que Deus tem operado em nós, o seu povo. E ele começa dizendo na segunda parte, no versículo 7, assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E ao tratar dessa revelação, lá no versículo 13, ele diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja que toda a revelação especial ela é encerrada com uma convicção daquele que a recebe de que ele deve se render e que ele deve render graças a esse Deus. E que ele deve amar essa revelação de Deus, porque ela fala tudo o que eu preciso saber sobre Deus. Ela fala tudo o que eu preciso saber para entender a minha real natureza e condição diante desse Deus. Ela me orienta sobre tudo aquilo que eu preciso fazer em vida para conduzir os meus passos de forma que Deus seja glorificado. Ela me diz tudo o que eu preciso saber acerca da submissão neste reino de Deus, a minha sujeição dentro deste reino de Deus e a minha função enquanto proclamador das grandezas de Deus. É disso que o salmista está tratando. Veja que no versículo de número, quando nós falamos no versículo de número 13, ele fala sobre a soberba. Por quê? Porque a revelação geral ela abre os nossos olhos para olharmos para a criação. Ela abre os nossos olhos para olharmos para essa revelação de Deus deixado na natureza. Mas ela nos faz render glórias a Deus não pela natureza, não pelas coisas externas, mas para o Criador que fez todas as coisas,
para a sua própria glória. Nós não somos os homens de Romanos que pegam a criação e endeusam a criação, que fazem da criação o seu objeto de culto e de adoração. Isso é idolatria. Isso é fruto do coração corrupto do homem. Isso é fruto do pecado que seduz o homem e faz olhar com soberba diante de Deus e dizendo não a Deus. Ele então encerra essa afirmação absoluta do seu coração vaidoso e pecador, dizendo não a Deus. E se há, nem me importa. O que as Escrituras nos diz no Salmo 19, a partir da revelação geral, é que esse Deus que se revela pela sua palavra perfeita, ele quebra esse homem. Ele despedaça o coração petrificado deste homem e ele atrai esse homem com laços soberanos de amor. O envolve com um chamado irresistível, o transporta das trevas para a luz, para o seu reino, e o faz se sujeitar a este rei que se assenta soberanamente no trono. Essa é a linguagem do Salmo. E aí esse salmista agora, convicto da sua natureza caída, redimida por causa da obra da graça do Senhor, ele agora olha para essa lei perfeita que revela um Deus perfeito, e ele diz assim: Senhor, livra-me da soberba. Livra-me desse coração depravado, caído, das angústias que nesse lado de cá, antes de passarmos para a eternidade contigo, assolam o nosso coração e visitam e nos inquietam o tempo todo. Mas nos ajuda, Senhor, ou me ajuda, Senhor, a ser livre dessa transgressão. Por que o salmista faz isso? É porque a revelação especial, ela nos confronta. A revelação especial, ela nos encara de frente. Ela nos faz ver em espelho, onde os nossos pecados são denunciados à frente da palavra. E nós não podemos resistir ao Deus das Escrituras. Nós devemos reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e confessar os nossos pecados. É disso que o salmista está tratando. Eu quero te convidar hoje a entender que olhar para a criação e saber que existe um Criador, isso é importante. Mas mais importante que isso é olhar para o Deus das Escrituras e, através da revelação das Escrituras, olhar para tudo aquilo que Deus fez e para tudo aquilo que Deus faz na perspectiva do Deus que quer se revelar. E em Cristo nós temos a plenitude dessa revelação. Por isso que a palavra de Deus, escrita e deixada para nós, que diz respeito a toda essa orientação de Deus para a nossa jornada cristã, ela não pode ser ignorada. Ela não pode ser deixada em segundo plano. É impossível para o homem interpretar as obras da criação de forma perfeita e ordinária e que produza a salvação se ele não olhar para essa revelação a partir das Escrituras. Até porque a revelação dada na natureza tem o propósito de mostrar a grandeza de Deus, mas a revelação deixada nas Escrituras, além de mostrar a grandeza de Deus, tem o foco em denunciar os nossos erros e pecado e nos voltarmos para o senhorio de Cristo e nos voltarmos para o Evangelho e denunciar os nossos erros e corrupção e de nos chamarmos a uma aliança e uma redenção a esse senhorio do Deus que se assenta no trono. Deus te abençoe, meu irmão. Ao encerrar esse vídeo, se isso te edificou, se isso te abençoou, não se esqueça, compartilha com outras pessoas, faça com que a mensagem do Evangelho possa alcançar ainda mais pessoas. Se inscreva no canal, deixa aqui um comentário, deixa aqui uma sugestão de assuntos que nós podemos abordar no canal. Isso certamente é bênção para nós. Deus te abençoe, fica na paz.